meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. É uma alegria, uma satisfação ter a sua participação. Que Deus te abençoe e vamos em frente porque Deus é por nós. Hoje o nosso tema é 2 destinos. Qual é o teu destino? Qual vai ser o meu? Queridos, entre esses dois, a escolha é tua, a escolha é minha. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, o pecado só trouxe sofrimentos, dores. O pecado fez com que nossos pais perdessem o paraíso, perderam a presença de Deus. O pecado só traz sofrimento e angústia. O pecado traz a morte, não só a morte física, doenças, mas traz a morte eterna, a eterna separação entre Deus e o homem. É o pecado que causa. O pecado traz a condenação eterna. Mas, por outro lado, São Paulo nos diz nesse texto que a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado trouxe a morte, mas a graça de Jesus nos traz a vida eterna. Então, meus amados, 2 destinos: vida eterna ou morte eterna, salvação ou condenação. Qual vai ser a tua escolha no dia a dia? Qual está sendo a minha escolha no dia a dia? As nossas escolhas hoje, as nossas decisões hoje, vai refletir o nosso destino, vai decidir qual vai ser o nosso destino no último dia. Romanos capítulo 2, 7 e 8, gostaria de ler junto com vocês. Romanos 2, 7 e 8 nos diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas indignação, ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. São Paulo está dizendo que a vida eterna, a salvação, a alegria eterna para aqueles que fazem o bem, para aqueles que seguem o exemplo de Jesus, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, para aqueles que aceitam as promessas de Deus, para aqueles que aceitam Jesus como seu único e bendito Salvador. Vida eterna. Mas morte eterna, indignação, ira, sofrimentos para aqueles que são desobedientes, que são rebeldes à lei de Deus, aqueles que pisam na lei de Deus. Amados, é tempo de nós escolher o caminho de Deus, o caminho estreito, porque o caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à salvação. Há somente 2 caminhos, há somente uma escolha a fazer. Queridos, livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19 e 20, diz o Senhor: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então está escrito na palavra, se nós quisermos, Deus não força. Deus quer um coração voluntário. Se você decidir por Jesus, pela palavra de Deus, comereis o melhor dessa terra, está escrito. Quer dizer, serás feliz, serás vitorioso, serás bem-sucedido, terás a vitória dia a dia e no último dia terá a vida eterna. Terá a ressurreição se você estiver dormindo em Jesus. Mas se nós recusarmos a palavra de Deus, formos rebeldes a Deus, seremos destruídos. Não porque Deus está destruindo, não. Cada pessoa vai colher o que ele próprio plantou. Amados, essa é a lei natural. O que o homem planta, ele colhe. Se nós plantarmos vento, vamos colher tempestade. Se plantarmos arroz, vamos colher arroz. Se plantar feijão, vamos colher feijão. Isso é natural. Tudo que o homem planta, ele vai ter que colher mais cedo ou mais tarde. Então, meus amados, o destino está em tuas mãos. Você
tem a escolha própria. Você decide qual vai ser o teu destino. E o último texto para nós meditarmos, meus amados, nesse momento, primeira carta de João, capítulo 5, verso 12. 1 João 5, verso 12. Está escrito: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Aí está, meus amados. Eis o segredo para que nós tenhamos a vida eterna. É ter Jesus, é crer que Ele morreu por nós. É aceitá-lo como nosso único bendito Salvador. É conhecer os propósitos de Deus para a tua vida e para a minha vida através das Sagradas Escrituras. Terás a vida eterna. Mas não ter Jesus é não ter vida, porque Ele é a vida eterna. Se eu rejeito a Cristo, viro as costas para Deus, eu estou o quê? Escolhendo Satanás como meu líder. E a Bíblia diz em Mateus 25, verso 41, que há um lago de fogo sendo preparado para o diabo e seus anjos. Então, meus amados, escolher o Senhor das trevas, escolher Satanás é escolher a morte, é escolher a condenação, mas escolher Jesus é escolher a vida. E eu sei que você já decidiu escolher Jesus Cristo e a sua palavra, que o Espírito Santo continua te dando essa certeza, ajudando você a continuar firme com Jesus, hoje, amanhã, depois, até o último dia. Amém? Orarei por você neste momento. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a seguir o caminho estreito. Ajuda-nos a seguir o destino certo, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Aumenta a nossa fé em Ti, ó Pai. Abençoa cada amigo, cada família que nesse momento está orando comigo. Dê saúde a cada um deles, paz e salvação. Em Cristo Jesus, ó Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos instrui. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Receba o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.